Bendiga minha alma o Senhor. Senhor Deus meu, como Tu és grandioso. Estás revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Eu quero saudar a todos que estão conectados conosco para mais esse culto online. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus ministre o seu coração, que você seja desafiado, ensinado e edificado na sua vida cristã. Eu gostaria de convidar você para nós orarmos, para que realmente o Espírito Santo ele esteja na direção e no controle desse tempo precioso, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero te dar graças e te louvar, porque novamente podemos estar na Tua presença com este culto online. Obrigado, Senhor Deus, por todos aqueles que estão conectados, todos aqueles, meu Deus, que estão ali ansiosos ou desejosos de receber do Senhor alguma coisa e também de adorar e exaltar o Senhor. Deus, que o Espírito Santo esteja na direção, esteja movendo para que em tudo Jesus seja glorificado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos exaltar o Cordeiro de Deus nessa noite. Ele é digno de tudo. Vamos com palmas. Celebramos ao Rei. Vamos cantar juntos. Nas nuvens ele vem, os seus irão se prostrar, as algemas vão quebrar e nós vamos cantar a Ti. Quem pode impedir essas coisas juntos? Nosso Deus é o leão de Judá, rugindo com poder. Luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro, todo joelho dobrará. Preparem o caminho ao Rei. Ele vem, o Deus que vem salvar. Aqui está a liberdade. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão de Judá, rugindo com poder. Aqui luta por nós. Cordeiro que ressuscitou e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Quantos creem nessa noite que todo joelho se dobrará, toda língua confessará? Vamos cantar juntos. Quem pode? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Não existe nada. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir? Declara um pouquinho mais forte, vamos lá. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode
joelho dobrará. Todo joelho dobrará. Vamos cantar juntos. Nosso Deus é o leão, O leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta. por nós, todo Vamos lá. Como um grande exército nessa hora. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. E os joelhos dobrarão. Vamos lá, mais uma vez, nosso Deus é o leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Aqueles que creem nisso, damos juntos um brado de vitória. Ao Rei, ao Rei. Sim. Nós exaltamos a tua vitória nessa noite, Jesus. Pai, tu estás vivo, porque Ele vive. Eu posso olhar o amanhã, eu posso, declare, em vez de temer, em vez de temer meu futuro e o meu futuro em suas mãos eu tenho. Que a minha vida e a vida tem sentido, pois vivo. Vamos lá, mais uma vez, porque Ele vive e porque Ele vive, eu posso olhar o ar, eu posso confiar, se Jesus em vez de temer. Declare, o nosso futuro está onde? O meu futuro em suas mãos eu tenho. A vida tem sentido, pois vivi. A vida tem, a vida tem sentido, pois vivi Jesus. Vivi Jesus. Sim, aplaudimos a Ele. Os santos e os anjos se prostram
és digno de tudo. Tu és digno. Tu conquistaste lá na cruz, Jesus, pois tudo vem de ti. E tua é a glória. Os santos e os anjos, os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao se eles rendem, como somos irmãos, vamos lá aos santos, os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao nós nos unimos a eles. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tua é a glória. Tua é a glória pelos séculos dos séculos. Vamos cantar juntos dia e noite. E dia e noite suba a ti nossa adoração. dia e noite. Suba a ti nossa adoração. Dia e noite. Dia e noite, suba a ti nossa adoração. Dia e noite, suba a ti nossa adoração. Vamos lá com palmas. Dia e noite, suba a ti nossa adoração. Dia e noite, suba a ti nossa Celebramos Jesus dia e noite. dia e noite, suba a ti nossa adoração. Dia e noite, noite e dia. Pois tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. E tua é a glória. Dia e noite. E dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite Suba a ti nossa adoração. dia e noite suba a ti nossa dia e noite Suba a ti nossa adoração. dia e noite suba a ti nossa sem Jesus dia e noite Suba a ti e te exaltamos e te exaltamos. Sim, recebe nessa hora, Pai, e te exaltamos. Ó Senhor,
Mais uma vez te exaltamos, te exaltamos. Pai, aqui um coral de adoradores, te exaltamos. Pai, nessa hora nos deixe nos unir aos anjos, te exaltamos. Sim. Ó Senhor. Eu queria compartilhar uma palavra de Deus nessa hora e convido você, se você está com a sua Bíblia ou com o seu celular, a abrir no livro de Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8, e depois na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Vou ler primeiramente Tito 2, 7 e 8. Ali está registrado o seguinte: seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Agora, na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, no versículo 12, diz assim: tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. No início do livro de Jó, nós temos um relato muito interessante, o relato do encontro de Satanás com Deus. Qual foi o objetivo do diabo com este encontro com o Senhor? O seu objetivo foi tentar convencer Deus que a fé, que a comunhão, que a devoção de Jó eram simplesmente consequência de sua riqueza e de sua vida familiar bem equilibrada. Se de repente tirassem essas coisas da mão e da vida de Jó, ele simplesmente renunciaria ao seu Deus, ele mudaria de ideia e ele com certeza deixaria de andar corretamente na presença de Deus. O que nós encontramos nesse relato é exatamente aquilo que o diabo mais faz. O que nós encontramos ali é exatamente o inimigo desenvolvendo a sua principal atividade. Qual é a principal atividade do nosso adversário? É acusar os cristãos diante de Deus. É acusar a sua vida, é acusar a minha vida diante de Deus. Exatamente isso nós também encontramos em Apocalipse, no capítulo 12. Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 10, onde está escrito exatamente assim: então ouvi uma voz forte proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de Deus. Olha só que palavra, onde nos é dito que o acusador nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, nós sabermos disso nos ajuda a nós entendermos de uma forma clara a dimensão da exortação de Paulo aqui no nosso texto a Tito. A gente compreende essa orientação, essa colocação de Paulo para Tito, quando nós compreendemos
o nível de luta, de guerra, na qual nós encontramos e de como a sutileza do adversário tenta, de todas as formas, romper a nossa relação com o nosso Deus. Então, o que realmente nós precisamos compreender, que nós não podemos dar lugar ao diabo, que não podemos e não devemos participar de nada, nenhuma estratégia que possa, de uma forma ou de outra, nos prejudicar na nossa relação com Deus ou até na própria ação de Deus na nossa vida e a sua obra no nosso interior. Então, no dizer de Paulo, isso só é possível se vivermos de tal maneira que o diabo ele não tenha nenhum modo ou não tenha absolutamente nada a dizer contra nós, contra a nossa vida, seja ela em que área for. Então, em outras palavras, por mais que ele procure, que ele não encontre absolutamente nada em nós que nos, vamos dizer assim, nos prejudique ou que seja uma legalidade na nossa vida, através da qual o inimigo possa nos acusar e possa nos romper ou romper o nosso relacionamento com o nosso Deus. Então, esta palavra do apóstolo Paulo, ela deve nos levar a um padrão de conduta totalmente comprometido com os princípios da palavra de Deus. Entende? Então, esse é o grande desafio. É que a nossa vida, ela cada vez mais seja desenvolvida em todas as áreas, totalmente afinada com os princípios que Deus tem liberado e apresentado na sua palavra. Então, Paulo, ele tenta mostrar que o que importa não é a nossa doutrina, dela não ter contradições ou qualquer outra coisa, ou de ela não estar devidamente fundamentada em muitos versículos bíblicos. Não, o inimigo não está preocupado com a nossa doutrina. A observação do nosso adversário é com respeito ao nosso procedimento. Ele está observando realmente a prática da nossa vida diária. Então, o que o inimigo observa ou tenta observar no nosso viver diário? Em primeiro lugar, como nós nos relacionamos dentro da nossa casa. Como nós nos relacionamos com a nossa família. Isso o adversário observa. Se você é marido, esposa, pais ou filhos, é isso que o inimigo observa. Como é o nosso relacionamento familiar. Se ele está plenamente ajustado à palavra de Deus, se ele é um relacionamento de amor, de harmonia, de paz. Isso que ele observa. Ele observa também como é a nossa vida no nosso ambiente de trabalho. Como nós nos relacionamos com os nossos superiores. Como nós nos relacionamos com os nossos colegas. Como nós nos relacionamos, se somos chefes, com aqueles que estão debaixo da nossa liderança e da nossa orientação. Isso sim, o adversário fica observando se nós de fato vivemos dentro de padrões e princípios que a palavra de Deus recomenda e ensina. O que ele observa é a nossa vida dentro da própria igreja. Como é a nossa relação com os irmãos? Se nós falamos mal de pessoas, se nós nos relacionamos de uma maneira errada com pessoas, isso ele está observando. E é isso que nós temos que levar em consideração e cuidar de uma maneira muito grande. Ele observa como, enfim, nós vivemos no nosso dia a dia, quando estamos no trânsito, quando somos, de repente, cortados na nossa frente por uma pessoa, como nós reagimos. Quando nós estamos numa situação, de repente, um pouquinho mais tensa em alguma área ou outra, como nós reagimos. Essas são as observações do nosso adversário. E é a respeito disso que, de fato, o apóstolo Paulo ele está falando
tanto a Tito, como também no texto que nós lemos da carta do apóstolo Pedro. Então, que de fato, ele nos observa constantemente para tentar encontrar alguma coisa que desonre a Deus na nossa vida. Vou repetir, ele está constantemente observando a cada um de nós para ver se ele encontra em nós alguma coisa que desonre o nosso Deus. Porque isso vai ser argumento para ele se apresentar diante do Senhor e nos acusar de que há brechas, de que há falhas, de que há erros na nossa vida. Então, nós precisamos cuidar, porque o inimigo ele tenta de todas as formas se apresentar diante de Deus para tentar dizer que nós somos indignos de todas as bênçãos e de toda a proteção que Deus confere à nossa vida. Agora, uma palavra de ânimo, meu querido. Graças a Deus que as Escrituras também dizem que nós temos um advogado. E um advogado que está constantemente nos defendendo diante do Pai. Aqui, na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 1, diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. É claro, entenda, o desejo de Deus é que você e eu não pequemos. Mas ele dá sequência a esse texto e diz assim: mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É Ele a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Aleluia! Não é lindo isso? Nosso adversário, ele procura nos acusar, procura encontrar em nós argumentos para apresentar diante do Pai, para tentar mostrar a nossa indignidade diante de tudo aquilo que Deus faz na nossa vida. Mas por outro lado, Jesus Cristo, Ele é nosso advogado, e Ele, por causa da obra da cruz, por causa do derramamento do seu sangue, Ele nos defende diante do Pai, declarando o nível de perdão que Ele libera para aquelas pessoas que creem no seu nome e que recorrem a Ele em todos os momentos de necessidade. Então, essa é uma boa notícia, essa é uma notícia maravilhosa, e é tão importante que você entenda de um lado, que há um acusador que tenta acusar você dia e noite. É a palavra de Deus. Ele é incansável, vou chamar assim, no seu ministério de acusação. Ele é incansável. Mas por outro lado, nós temos um advogado também incansável, assentado à direita do Pai, que intercede por nós e que nos defende todas as vezes que o inimigo se apresenta para nos acusar. Jesus, Ele vai declarar ao Pai que nós somos filhos, que nós cremos no seu nome e que, consequentemente, nós somos dignos de perdão da parte do Pai querido e maravilhoso. Então, é um ensinamento muito, muito profundo e especial. Mas eu queria desenvolver um pouquinho mais alguns aspectos que nós temos aqui nesse texto de Tito. Então, quais as recomendações que nós encontramos aqui nesse texto que nós lemos de Tito? Em primeiro lugar, que a nossa vida, ela deve se caracterizar pela prática de boas obras. A nossa vida deve se caracterizar pela prática de boas novas. Em outras palavras, boas obras, desculpe. Em outras palavras, que nós sejamos pessoas dispostas sempre a servir. Aliás, nós temos um grande modelo, e esse modelo é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Mateus, no capítulo 20, Mateus capítulo 20, no versículo 12, nós temos, versículo 28, Mateus 20, versículo 28,
está escrito a seguinte palavra: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então aqui, claramente o próprio Jesus está falando de si mesmo e diz que ele veio ao mundo, não para ser servido, mas ele veio para servir e mais do que isso, dar a sua própria vida em favor da humanidade. Por isso, nós temos com certeza um modelo extraordinário, um modelo maravilhoso. E aí talvez você possa perguntar, ok, mas quais são essas boas obras que eu devo praticar? Eu creio que o texto de Mateus 25 nos ajuda a entender, ao menos em parte, aquilo que Deus espera de nós como seus filhos. Mateus, no capítulo 25, onde nós temos o relato da prestação de contas, quando todos tiverem que se apresentar diante do Senhor. Ali, nos versículos 31 a 36, nós lemos o seguinte: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro, vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram ver-me. Então aqui nós temos uma lista de boas obras que vão pesar muito no dia do ajuste de contas. Aqui diz que as pessoas terão que se apresentar diante de Jesus, ele vai separar. Uns vão ser colocados à direita, aqueles que tiverem crido em Jesus, outros serão colocados à esquerda. Mas quando ele fala aqui de alguns critérios, alguns aspectos importantes, eu creio que ele nos dá algumas pistas que nós temos que levar em consideração. Crer em Jesus Cristo também significa necessariamente servir pessoas, isto é, praticar boas obras. E aqui Jesus ele alista algumas obras que Deus espera que aqueles que creem em Jesus Cristo pratiquem no seu dia a dia. Isto é, dar o pão àqueles que têm fome, dar água para aquele que tem sede, vestir aquele que está nu, visitar aquele que está preso, consolar aquele que está no meio de conflitos e dificuldades, hospedar aquele que está simplesmente ao relento. Então são algumas obras que Jesus cita aqui. Eu creio que tem outras. Quando nós lemos as Escrituras, nós vamos encontrar outras listas de práticas que necessariamente precisam fazer parte da nossa vida. Tiago fala muito sobre fé e obras. Ele diz, mostra-me a tua fé, e eu, através das obras, eu mostrarei a minha. Porque não tem fé sem obras. É impossível crer se a sua vida não é transformada, se o seu coração não se encher de amor pelas pessoas. Nós temos que pensar muito sobre isso, porque hoje nós temos às vezes dificuldade de entender como é a dinâmica de um verdadeiro cristianismo, como nós precisamos nos conduzir para agradarmos o coração do Senhor. Isso é desafiador. Então aqui Jesus ele nos aponta esta lista de boas obras que são extremamente necessárias. E quando o apóstolo Paulo
escreve aos Efésios, lá no capítulo 2, onde ele fala da salvação pela graça, versículos 8 a 10, no versículo 10, ele diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Você foi criado por Deus em Cristo Jesus, você foi resgatado através da obra de Cristo Jesus na cruz, para que você seja uma pessoa rica em boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Então isso é tremendamente desafiador à vida de cada um de nós. Também, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, no versículo 12, né, que nós lemos no começo, diz assim: tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusaram de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então Pedro, ele também ressalta a importância de uma vida de boas obras, de amor, de solidariedade, de disposição, de ajudar pessoas que têm necessidades em alguma área da sua vida. Aliás, domingo, o fim de semana, é o fim de semana de ceia, e nós desafiamos pessoas a trazerem gêneros alimentícios não perecíveis, exatamente para quê? Para nós darmos a famílias que passam necessidades. É uma forma de nós praticarmos boas obras. Traga nesse final de semana, traga, se possível, até mais de 1 quilo, para quê? Para que isso possa ser canalizado a famílias que, infelizmente, não têm o necessário para o seu sustento diário. E nós, então, como manifestação de amor, vamos ajudá-las, fazendo uma pequena cesta básica para ajudá-los, para que eles possam se alimentar e possam ter o pão de cada dia. Isso é boa obra. Você pode trazer roupa, você pode trazer cobertor agora no inverno. É uma forma de nós amarmos, através de boas obras, demonstrarmos a nossa fé na direção de pessoas que têm necessidade. Então, primeiro ensinamento aqui da palavra de Paulo a Tito é a necessidade de nós praticarmos boas obras. Isso é essencial se nós verdadeiramente somos cristãos. Segunda coisa que Paulo ressalta aqui, a importância de viver em santidade. A importância de viver em santidade. Nós precisamos, cada vez mais, sermos santos, assim como o Senhor, nosso Deus, é santo. Lá em 1 Tessalonicenses 4:3, exatamente Paulo diz isso, né? Esta é a vontade de Deus, a santificação de vocês. Esta é a vontade de Deus, a santificação de vocês. Então, isso é tremendamente desafiador. Esta é a vontade de Deus para a nossa vida. E na carta de Paulo aos Efésios, ele vai trazer uma lista de coisas que nós temos que abandonar. O que é viver em santificação? É você abandonar coisas erradas que você fazia antes de conhecer a Cristo. Práticas que ferem os princípios, os mandamentos e as verdades do nosso Deus. Eu só vou citar rapidamente a lista que Paulo coloca aqui em Efésios, no capítulo 4, do versículo 25 até o 31. O que nós temos que abandonar? Em primeiro lugar, ele diz, deixando a mentira. Nós não podemos mentir, não devemos mais mentir, porque vida transformada é uma vida na verdade. Ele diz, segundo lugar, aquele que roubava, não roube mais. Seja de que forma for, roubo não mais faz parte da vida de uma pessoa cristã. Pois ele diz, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Compreende? Então, o nosso linguajar tem que ser um linguajar puro, limpo, que glorifique ao Senhor. Eu gosto muito desse versículo, porque ele diz, né, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação,
conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. É um texto que você tem que decorar, porque ele é desafiador. O que sair da nossa boca tem que ser palavra de edificação, e tem que sair no momento oportuno, no momento certo. E aí, você precisa estar debaixo da direção e do controle do Espírito, porque somente o Espírito Santo vai poder te ajudar a você poder viver esse texto da forma mais correta e da forma mais adequada. O que mais ele diz aqui? Ele diz no versículo 31, né? Não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Então, quando Paulo em Tito fala da necessidade de nós vivermos uma vida de santidade, ele justamente está nos desafiando a nós lançarmos fora da nossa vida as coisas velhas. Nós temos que nos desvestir de práticas antigas que tínhamos antes de conhecer a Cristo e precisamos incorporar um novo estilo de vida, agora totalmente ajustado e alinhado com Deus e com a sua santa palavra. Então, é um tremendo desafio. Por que isso? Para que o inimigo não encontre nenhum argumento em nós para nos acusar diante do Pai. Você está entendendo? Ou como isso é importante? Porque nós temos um inimigo que é acusador, que dia e noite tenta nos acusar diante do Pai. Ele está nos observando em tudo para encontrar alguma coisa para dizer ao Pai que nós estamos desonrando o Senhor com a nossa conduta de uma forma ou de outra. E assim tentar convencer o Pai que todas as bênçãos, que toda a proteção, que tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, de fato, nós não merecemos que Ele faça. É por isso que você precisa avaliar a sua vida constantemente, porque Deus mais do que nunca precisa de pessoas plenamente conectadas com Ele, precisa ter pessoas que de fato têm um compromisso com o Senhor, que a nossa luz como cristãos brilhe com toda a intensidade, para que as pessoas ao nos observarem, e o diabo ao nos observar, todos vejam que nós somos pessoas coerentes, que nós somos pessoas de fato que têm compromisso com Deus, somos pessoas que levam a sério a sua vida cristã e que de fato conectados com Deus, buscando a presença do Espírito Santo, procuram cada dia viver de uma forma mais reta, mais justa e mais pura. Por isso, meu querido, minha querida, pense, há um acusador. Ele ousou chegar diante de Deus para acusar Jó. E lá em Apocalipse 12:10 diz que ele, dia e noite, se apresenta diante do Pai para nos acusar. Por isso, conserte a sua vida em áreas onde precisa haver conserto. Tome decisões de mudança onde as mudanças têm que acontecer, para que a sua vida ela possa estar cada vez mais afinada com o Senhor e que você possa de fato reproduzir, repercutir o caráter de Jesus naquilo que você pensa, naquilo que você fala e naquilo que você faz. Que o Senhor te ajude e te abençoe verdadeiramente, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Coloque a sua vida no altar de Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por cada pessoa que está ligada online nesse culto, que está, ó Deus amado, com seu coração rendido ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a tua bênção alcance essas vidas, que a tua graça, Deus amado, se estenda sobre eles. Pai, especialmente aqueles que talvez estão lutando em alguma área para vencer alguma fraqueza, para vencer, ó Deus amado, algum pecado. Senhor, ajuda-os, Pai, que eles possam vencer, Senhor, que eles possam lançar fora da sua vida práticas antigas, ó Deus,
que os levam a se afastar do Senhor e, ó Deus, serem impassíveis de serem acusados pelo adversário diante do Pai. Senhor, eu oro para que o Senhor abençoe o teu povo, Pai, um povo vitorioso, um povo santo, um povo limpo, um povo reto, que de fato tem um só propósito: agradar a Deus com a sua vida em todas as áreas. Pai, qualquer outra necessidade eu coloco diante do Senhor. Faça o milagre em nome de Jesus. Amém. Só lembrando rapidamente os nossos avisos. Essa semana é a semana da ceia, fim de semana da ceia. Sexta-feira nós temos culto às 6 horas da manhã. Das 8 até as 4 horas da tarde, nós temos oração na igreja. Você pode vir em qualquer momento e ter o seu tempo de oração, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Das 4 até as 8 horas, das 16 às 20 horas, nós temos adoração e intercessão. Turnos de adoração e intercessão. Venha, participe de um turno, adore o Senhor, interceda e entre na presença do Senhor. E das 20 às 22 horas, nós temos um culto de milagres, um culto onde o sobrenatural de Deus será enfatizado, onde nós queremos que os dons sejam ativados e milagres e maravilhas aconteçam na sua vida. No sábado, 20 horas, ceia. Domingo, 9 horas, ceia. Domingo de noite, 19 horas, ceia. E eu tenho feito um desafio, preste atenção. Eu gostaria que no sábado tivesse 200 pessoas no nosso culto presencial. Domingo de manhã tivesse 200 pessoas no culto presencial. E domingo à noite tivesse 250 pessoas no nosso culto presencial, que é o nosso limite máximo. Eu queria que você viesse e que você convidasse irmãos para que viesse. É ceia, é tempo de ser abençoado, edificado e fortalecido através dessa instituição do Senhor Jesus Cristo. Conto com todos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.